pode ser no final daí. Eu fui lá pegar, mas tu já trouxe, né? Eu cheguei a subir agora de novo para lá pegar. Tá, beleza. Só não deixa eu esquecer no final de entregar. Aí vai ser 40 minutos de palestra, depois as perguntas. Bom dia. Ok. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Nós temos hoje aqui um contingente grande de servidores aqui da reitoria, de outros campos também do IFSC. Nós temos convidados de pessoas de fora, né, da UFSC, da UDESC, da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Então, a gente quer agradecer a presença de todos, a importância que está sendo dada a esse evento. Infelizmente, a reitora, a professora Maria Clara, não pôde vir hoje fazer a abertura, teve uma pequena indisposição, então ela pediu, né, para que a gente fizesse o agradecimento ao professor Fábio, nosso palestrante de hoje, por atender o nosso pedido, né, de vir aqui contar um pouco da sua experiência com esse tema da gestão do conhecimento, que é um tema com o qual nós viemos trabalhando já há bastante tempo, mas que ainda, né, necessita de bastante aprendizado, de bastante discussão, de compreensão, de disseminação e de uma estruturação, né, do trabalho do IFSC nessa direção. Então, nós fizemos um convite ao professor Fábio, que é um dos principais pesquisadores da área de gestão do conhecimento no Brasil e um dos principais autores, se não o principal, da área de gestão do conhecimento aplicada à administração pública. Então, o professor vai fazer uma apresentação em torno aí de 40 minutos, depois nós vamos ter um tempo para as discussões. E aí, ao final da apresentação, vocês podem fazer as perguntas aí pelo papel amarelo, ou fazer a pergunta aí de longe, a gente resume a pergunta aqui no microfone, para depois sair ali na gravação da IFSC TV. Okay? Eu vou passar para a Cristiele fazer a apresentação do currículo do professor Fábio. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença aqui nesse evento hoje. Agradeço o professor Fábio por ter aceito o convite. Uns recadinhos, né? Nós temos 2 listas de presença, um para pessoas externas ao IFSC e outra para os servidores. Então, estão na porta. Podem assinar para depois receber o certificado, né, de participação aqui. Eu vou falar um pouquinho, né, de um currículo que é bem extenso, do Fábio. O professor Fábio é bacharel em Relações Internacionais, mestre em Relações Internacionais, doutor em Ciência da Informação, fez pós-doutorado aqui no Programa de Gestão do Conhecimento na UFSC, tem uma certificação em gestão do conhecimento feita em Washington, nos Estados Unidos. Ele é autor de 2 livros muito importantes na área de gestão do conhecimento para a administração pública no Brasil. Um deles que vai ser discutido aqui, que é o modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira. O outro é como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Ele foi servidor público durante 30 anos do IPEA, né? Ele é aposentado, né, mas continua colaborando ainda com a instituição. Ele também foi professor titular do Programa de Mestrado de Gestão do Conhecimento da Universidade Católica de Brasília e também ministra palestras, cursos, oficinas sobre o tema, tanto para instituições públicas como para empresas. E hoje também representa uma empresa de consultoria em gestão do conhecimento, né, internacional, que é a Kinoko, assim que pronuncia? Kinoko, isso. Então, eu vou passar a palavra para o professor Fábio, né, fazer a nossa palestra aqui. Obrigada, professor, seja bem-vindo. Muito bem, bom dia. Eu ouvi falar que o pessoal aqui de Florianópolis tem um bom dia mais forte. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Bom, eu quero dizer, em primeiro lugar, que é um prazer para mim estar aqui. Eu tenho vindo aí ao longo dos anos algumas vezes aqui a Florianópolis. Como foi dito, eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento.
O livro Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira foi produzido durante o pós-doutorado. Então, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande à UFSC, em especial ao departamento, ao EGC, ao professor Neri dos Santos, que foi meu orientador na época. Então, foi um período assim, bastante proveitoso, aprendi muito na interação com os colegas lá do EGC da UFSC. Bom, agradecer o convite de estar aqui. Cristiele me convidou e eu prontamente aceitei, porque, ao longo da minha vida como servidor público federal, eu aprendi a importância da gente estar interagindo com várias organizações, porque a gente vem compartilhar alguma coisa, mas a gente também aprende muito. Então, na verdade, é um aprendizado aí de mão dupla. Nós vamos falar sobre o tema gestão do conhecimento, com uma ênfase na administração pública, mas eu vou dar exemplos também de empresas privadas para ilustrar uma série de coisas que eu vou falar, né? Eu costumo dizer que gestão do conhecimento é algo recente, é uma disciplina recente. Nós estamos falando de algo que tem aproximadamente 20 anos, né? E eu costumo brincar dizendo que gestão do conhecimento é que nem sexo na adolescência. Ninguém sabe bem o que é, mas todo mundo diz que faz, né? E a gente aqui vai procurar esclarecer um pouquinho o que é, afinal, gestão do conhecimento, né? Para que serve? E como é que a gente implementa? Como é que a gente faz isso acontecer nas organizações, né? Muito bem. Então, nós vamos começar. Hoje eu tenho, como foi dito, um vínculo, continuo tendo um vínculo com o IPEA, porque eu continuo colaborando com o IPEA como bolsista. Eu produzo textos para o Observatório IPEA de Gestão do Conhecimento e Inovação na Administração Pública, que é um observatório, um site que a gente tem na internet, que em breve vai sair o novo site, então, com muito conteúdo sobre gestão do conhecimento na administração pública. E represento no Brasil a empresa NOCO, Knowledge Company, que é uma empresa especializada em gestão do conhecimento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Vamos ver agora se... Acho que não está funcionando. Não tem problema, a gente vai movimentando pelo teclado mesmo. Já foi? Deixa eu ver aqui se está. Ele está movimentando aqui e não está movimentando lá. Está funcionando. Ok. Muito bem. Aqui eu queria só destacar alguns pontos. Foi lido aí o meu currículo. Eu queria destacar alguns pontos, e um dos pontos que eu quero destacar é o modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira. O título é Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Esse livro surgiu da necessidade que eu percebi, que as pessoas que recebiam o desafio de implementar a gestão do conhecimento tinham de ter um modelo e um método de como implementar, como fazer a gestão do conhecimento acontecer nas organizações. Eu próprio senti isso na pele quando eu tive que deixar o chapéu de pesquisador e colocar o papel de gestor. E aí eu pensei em escrever um livro que fosse uma contribuição para aqueles que têm esse desafio de implementar a gestão do conhecimento nas organizações públicas. Quando a gente escreve um livro, a primeira pergunta que a gente tem é assim: será que alguém vai ler esse livro? Além da mãe, talvez, do pai, da esposa, do cônjuge. A segunda pergunta: será que alguém vai usar esse livro e vai ser útil para alguém? Eu queria agora mostrar um vídeo com um relato de um oficial da Marinha que eu achei bastante interessante.
porque a Marinha resolveu adotar o modelo que eu proponho no meu livro como modelo de referência para o próprio modelo da Marinha e também para o programa de desenvolvimento de submarinos da Marinha. Então, vamos ouvir o que o capitão de fragata Rafael Dutra tem a dizer sobre o assunto. Olá, estamos aqui com o capitão de fragata, engenheiro naval da Marinha do Brasil, Rafael Dutra. E hoje ele vai falar sobre a aplicação da gestão do conhecimento no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub. O senhor poderia nos falar um pouco sobre o ProSub? O ProSub é um dos principais programas do Brasil. Nesse programa temos previsto o projeto e a construção de um estaleiro e uma base naval em Itaguaí, a construção de 4 submarinos com propulsão convencional e o projeto é a construção do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear, o SNBR, com a previsão de comissionamento para o ano de 2030. Os pilares do ProSub são a transferência de tecnologia, a nacionalização de equipamentos e sistemas e a capacitação de pessoal. Esses pilares norteiam as atividades de gestão do conhecimento no ProSub. Qual é o modelo de gestão do conhecimento aplicado ao caso do ProSub? Dentre os muitos modelos de gestão do conhecimento disponíveis na literatura, buscamos um modelo que tivesse sustentação teórica reconhecida na administração pública brasileira. O modelo que melhor se adaptou ao ProSub foi o do professor Fábio Batista, do IPEA, apresentado no seu livro de 2012, Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira. O nosso modelo apresenta diversos elementos a serem considerados. Os direcionadores estratégicos considerados no ProSub e no Programa Nuclear da Marinha, os fatores de suporte a investimento, as atividades básicas da gestão do conhecimento e o conhecido ciclo PDCA. Quais são os direcionadores estratégicos do ProSub? Os nossos direcionadores estratégicos são missão, visão de futuro e objetivos estratégicos. Nesses direcionadores, Bem, então, essa experiência, esse vídeo foi gravado esse ano e a Marinha, então, tem utilizado o modelo proposto em 2012 como referência. Só que, passados 7 anos, nós estamos em 2019, apesar de muitas organizações terem adotado o modelo que eu propus em 2012, o modelo e o método de implementação da gestão do conhecimento, eu vinha sentindo a necessidade de atualizar, porque já se passaram 7 anos. Em 7 anos eu aprendi muita coisa. Em 2018 foi publicada a norma ISO 30401, Sistemas de Gestão do Conhecimento. Então o que eu vou apresentar para vocês mais para frente vai ser a versão 2019, a versão revista e atualizada e alinhada com a norma ISO 30401, no modelo que eu propus há 7 anos atrás. Vocês vão ver que é uma versão já bem diferente daquela de 2012, bem mais robusta, eu acho que vai dar uma contribuição ainda melhor. Bom, eu queria destacar também que uma felicidade que eu tive em 2015 foi de apresentar num prêmio internacional, que foi o Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards, o Prêmio de Excelência em Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual, na cidade de Udine, na Itália, durante a Conferência Europeia de Gestão do Conhecimento, eu apresentei o caso do repositório do conhecimento do IPEA, que foi um projeto que eu gerenciei, nós implementamos um repositório digital no IPEA, e nós ficamos em segundo lugar naquele ano, em 2015. Eu costumo brincar que eu perdi para um exército, eu perdi para as forças de defesa da Irlanda, falando assim, não está de bom tamanho, né? Mas no ano seguinte, em 2016, nós submetemos um outro caso, que foi o caso da Agência Nacional de Aviação Civil.
mais especificamente da Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro. E o caso da ANAC foi premiado em primeiro lugar. Então, em 2016, eu ajudei a escrever esse caso, e nós ficamos em primeiro lugar no Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Award, e o prêmio foi entregue na cidade de Belfast, na Irlanda, durante a Conferência Europeia. A ANAC adotou o modelo que eu proponho no meu livro e também o método de implementação. Então, isso tem trazido, sem dúvida nenhuma, uma satisfação muito grande, mas não tem me levado a me acomodar. Eu acho que o modelo precisa sempre ser aperfeiçoado e, com essa preocupação de aperfeiçoar, de atualizar, de melhorar, de tornar ele mais útil, é que nós preparamos, então, a segunda versão. Muito bem, como foi dito, hoje eu represento no Brasil uma empresa de consultoria chamada NOCO, que é uma empresa que está presente em mais de 20 países, com 20 anos de experiência na implementação da gestão do conhecimento no mundo todo. E o método da NOCO está perfeitamente alinhado com o modelo que eu proponho no meu livro, também com a nova versão. Daí, então, a decisão de representar no Brasil essa empresa. Muito bem, então, nós temos hoje, no caso da NOCO, consultores e prestadores de serviços em vários países, a sede é no Reino Unido, né? Mas nós estamos aí em 23 países, trabalhando com o mesmo método, com a mesma metodologia, com o mesmo material didático, trazendo, na minha opinião, que há, o estado da arte em gestão do conhecimento aqui para as instituições brasileiras. Eu sei que são alguns dos clientes que nós temos atendido internacionalmente. Aqui no Brasil eu tenho trabalhado muito com a administração pública, então tenho feito trabalho no Escritório de Projetos do Exército, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, trabalhado com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, IBGE, IBAMA, enfim, nós temos trabalhado muito com organizações públicas, mas temos trabalhado também com algumas empresas, como a BIC, por exemplo, que é uma multinacional francesa. Muito bem, então, o que eu pensei para hoje? Né? Qual é a nossa agenda? O que nós temos no cardápio para hoje? Eu gostaria de rever alguns conceitos básicos de gestão do conhecimento, porque eu sei que aqui a turma é heterogênea, há pessoas que já dominam esses conceitos, outros que ainda estão numa fase inicial de aprendizagem. Depois eu gostaria de apresentar a nova versão do modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira, comentar alguns casos de sucesso e deixar algumas perguntas para a reflexão de vocês. Ok? Vamos começar, então, falando sobre alguns conceitos básicos. E o primeiro deles é a diferença, não é, entre dado, informação e conhecimento. Para que a gente entenda o que é gestão do conhecimento, nós temos que entender a diferença de dado, informação e conhecimento. Tem dois autores que são referência na área de gestão do conhecimento, o Lawrence Prozac e o Thomas Davenport, e eles dizem o seguinte: o dado é um fato objetivo e distinto relativo a um evento. Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, que o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2018 foi de 1,1%, eu estou apresentando um dado, estou apresentando um fato, que é um fato objetivo, é um fato distinto, e é relativo a um evento, que é o crescimento do Produto Interno Bruto. Okay? Davenport e Prozac dizem que a informação é algo diferente. A informação é uma mensagem que tem um emissor e tem um receptor, mas é uma mensagem com dados, em que os dados aparecem relacionados. E qual é o objetivo do emissor? É mudar a maneira como o receptor percebe alguma coisa. Okay? Então, eu posso, por exemplo, apresentar para vocês que, no ano de 2018, os países do bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tiveram o seguinte desempenho. O melhor desempenho ficou com a Índia, com 7,5% de crescimento do PIB. Em segundo lugar, veio a China, com 6,6%. Depois, aparece em terceiro lugar a Rússia, depois o Brasil, depois a África do Sul. A África do Sul teve o pior desempenho, com 0,8%, o Brasil com 1,1%.
e a Rússia ficou com 1,3% de crescimento do PIB. Então, eu apresento esses dados relacionados ao PIB, relacionados a países do bloco BRICS e relacionados ao ano de 2018. E o que eu quero é mostrar para vocês que o país africano teve o pior desempenho dentre os 5 países do BRICS. Isso é informação. Agora, e conhecimento? Conhecimento tem uma definição que eu gosto muito, que é do presidente do Knowledge Management Institute, o Instituto de Gestão do Conhecimento, Douglas Widener. Ele diz o seguinte, que o conhecimento é o entendimento obtido por meio da experiência, da análise e do compartilhamento. Então, esse entendimento que a gente obtém ao longo da nossa experiência profissional pode ser chamado de conhecimento. A gente obtém entendimento também analisando documentos, por exemplo, desde que nós tenhamos um conhecimento prévio para entender esses dados e informações. Muita gente diz assim, agora com a internet nós podemos acessar o conhecimento. Nós podemos acessar conteúdos na internet, alguns deles que nós não temos a capacidade de entender, internalizar e utilizar. Então, o fato da gente poder acessar conteúdos na internet não quer dizer necessariamente que a gente vai acessar e internalizar todo e qualquer conteúdo. Porque alguns conteúdos, para serem entendidos, eles precisam de um conhecimento prévio que muitas vezes nós não temos. Vou dar um exemplo. Eu entro na internet, pego um artigo sobre cirurgia cardíaca. Como fazer uma cirurgia cardíaca de sucesso? Eu não sou médico, não sou cirurgião cardíaco. Eu vou ler aquele artigo e eu não vou me arriscar a fazer uma cirurgia cardíaca com base no que eu aprendi no artigo, né? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento prévio para entender, internalizar, ou seja, aprender e utilizar aquele conhecimento. Então, quando nós falamos de conhecimento, voltando agora ao exemplo do PIB, nós estamos falando de um técnico do IBGE que tem um entendimento sobre como calcular o produto interno bruto, ok? Então, uma coisa é eu vim aqui dizer que o crescimento do PIB no Brasil foi de 1,1%, isso é dado. Outra coisa é eu apresentar os dados do crescimento do PIB dos 5 países do bloco BRICS e dizer que a África do Sul teve o pior desempenho e que o Brasil ficou em 4º lugar. E outra coisa é eu trazer aqui uma pessoa que, ao longo da sua experiência, e também por meio do compartilhamento e análise, ele tem um entendimento sobre como calcular o produto interno bruto e ele trabalha no IBGE. Então, quando a gente vê essa diferença, nós vemos que o conhecimento ele é bem mais complexo do que o dado e a informação. E qual é o diferencial do conhecimento em relação ao dado e informação? Alguém saberia dizer? O grande diferencial do conhecimento em relação a dado e informação? Dados e informação, nós temos armazenados aonde? Onde é que estão os dados e informações? Isso. Os dados e informações estão na cabeça das pessoas e estão nas máquinas e equipamentos, ok? O conhecimento também, tá? Só que a maior parte do conhecimento organizacional está na cabeça das pessoas. Então, gestão do conhecimento tem muito a ver com as pessoas. Como as pessoas produzem conhecimento coletivamente, individualmente, como as pessoas compartilham conhecimento, como as pessoas capturam conhecimento, documentam, armazenam e usam conhecimento. Então, gestão do conhecimento tem a ver com como criar um ambiente organizacional propício para que as pessoas queiram compartilhar conhecimento, para que as pessoas queiram produzir conhecimento, novos conhecimentos de maneira coletiva, para que as pessoas queiram capturar, documentar, organizar, acessar e utilizar o conhecimento. E isso, então, é bem mais complexo do que gestão da informação e gestão de dados. Tudo isso é importante, a organização precisa gerenciar dados, precisa gerenciar documentos, precisa gerenciar informação, mas precisa gerenciar o conhecimento também. Bom, nós vimos que, analisamos um pouco a expressão conhecimento, agora vamos ver o que é gerenciar. Quando a gente fala em gestão do conhecimento, eu vejo as pessoas falando muito de conhecimento, mas eu não vejo ninguém falando de gestão, né? E a palavra gestão não está ali por à toa. Gerenciar faz sentido, tem um sentido. O professor Visconti Falcone, da Fundação Cristiano Ottoni, ele diz o seguinte: gerenciar é resolver problemas.
E o problema é o efeito indesejado de um processo. Ele diz também que gerenciar é perseguir resultados. Então, na essência, o objetivo final da atividade gerencial é alcançar resultados, é atingir metas. Nós podemos rodar o PDCA, nós podemos planejar, executar, avaliar, agir corretivamente. Todas são atividades gerenciais. Mas o objetivo final da atividade gerencial é atingir metas, é resolver problemas, atingir metas, alcançar resultados qualitativos, quantitativos. Então, quando a gente fala em gestão do conhecimento, nós estamos falando o seguinte, em como mobilizar o conhecimento para resolver problemas, para atender necessidades da organização, para alcançar resultados, para atingir metas. Você chegar para mim e falar assim, Fábio, e se a gente mobilizar o conhecimento e não resolver problemas, não aumentar a eficiência, não aumentar a eficácia, não melhorar o desempenho organizacional? Isso é gestão do conhecimento? Isso não é gestão do conhecimento, ou nós podemos dizer que houve uma implementação incompleta da gestão do conhecimento, como nós vamos ver mais para frente. Essas iniciativas são válidas, mas o desafio é implementar um sistema completo de gestão do conhecimento. E um sistema completo de gestão do conhecimento, ele implica em resultados. E nós vamos ver daqui a pouquinho como fazer isso, como alcançar esses resultados, como melhorar o desempenho organizacional. Muito bem, então, existem várias definições de gestão do conhecimento. A norma ISO 30401 diz que é uma gestão relacionada ao conhecimento. Já a própria norma diz também o seguinte, que usa abordagem sistêmica e holística para promover a aprendizagem. Porque os objetivos imediatos da gestão do conhecimento é a aprendizagem individual e organizacional, tá? Para depois, então, aumentando a capacidade de realização do indivíduo, das equipes e da organização, você alcança resultados. A norma ISO também diz que a gestão do conhecimento otimiza processos relacionados ao conhecimento para criar valor organizacional. Então, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer é o seguinte, a nossa organização está implementando gestão do conhecimento. Que bom, ótimo. Está agregando valor a processos, produtos e serviços? As pessoas estão aprendendo alguma coisa? Está havendo inovação de processos, produtos e serviços ou inovação gerencial? Está melhorando o desempenho da organização? Todas essas perguntas precisam ser respondidas para que a gente, de fato, saiba que a gestão do conhecimento está tendo um impacto na organização. Em 2012, eu fiz uma definição, eu defini gestão do conhecimento como um método integrado de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para, em linhas gerais, alcançar os resultados organizacionais. Então, quando a gente fala em gestão do conhecimento, nós estamos falando de processos, de identificar, criar novos conhecimentos, capturar conhecimentos existentes, documentar esses conhecimentos, organizar esses conhecimentos, armazenar, acessar para poder utilizar esses conhecimentos. Nós estamos falando também em compartilhar conhecimento. Mas isso tudo é o quê? É um método integrado. De nada adianta identificar o conhecimento fundamental da organização, de nada adianta criar novos conhecimentos, capturar o conhecimento existente, documentar, organizar, armazenar, acessar, se nós não utilizarmos. Então, todos esses processos têm que estar sendo executados de uma forma planejada, organizada e intencional. Com que intenção? Com a intenção de melhorar o desempenho organizacional, com a intenção de agregar valor a processos, produtos e serviços. Então, existe uma relação que nós não podemos esquecer, e se você sair daqui essa manhã com isso na sua mente, eu já vou ficar feliz. Me manda um e-mail e fala assim, professor Fábio, eu entendi. Né? Eu tenho um neto de 3 anos, outro dia ele estava ouvindo a explicação da minha esposa, e ele prestou uma atenção naquela explicação, a explicação nem era para ele estava ali de enxerido, né? Mas no final ele falou assim, entendi. Então, se você puder falar, Fábio, eu entendi, esse slide aí eu já vou ficar muito feliz. É o seguinte, há uma relação muito importante que não deve ser esquecida entre conhecimento e desempenho. Nós aplicamos o conhecimento nas nossas atividades diárias e nós temos um desempenho na aplicação desse conhecimento. Nós podemos aprender com esse conhecimento e gerar novos conhecimentos
e aplicar esses novos conhecimentos para melhorar ainda mais o desempenho na prestação de serviços e na entrega de produtos. Vou dar um exemplo. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Alguém aqui de Porto Alegre? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, alguns anos atrás, recebeu um prêmio de inovação da Escola Nacional de Administração Pública. O que eles fizeram? Eles fizeram algo muito simples. Eles fizeram a seguinte pergunta: será que nós estamos utilizando o melhor conhecimento disponível para tratar essas 20 enfermidades? E eles descobriram que não. E aí, bom, quem é que está usando o melhor conhecimento disponível sobre como tratar essas 20 enfermidades? Eles identificaram os hospitais que tinham terapias mais avançadas e fizeram uma transferência do conhecimento dos profissionais de saúde desses hospitais para os profissionais de saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mudaram os protocolos assistenciais, começaram a usar esse conhecimento e o resultado foi melhor qualidade de vida, melhor índice de cura, melhores resultados no tratamento daquelas 20 enfermidades. Quando você dá entrada no hospital, você quer que os profissionais de saúde usem o melhor conhecimento disponível para tratar a sua enfermidade ou o segundo, terceiro melhor conhecimento está bom? Sempre melhor, né? Então, a pergunta que nós precisamos fazer é: nós estamos utilizando o melhor conhecimento disponível? Porque o conhecimento que nós vamos aplicar vai influenciar o nosso desempenho. Se nós estivermos usando o melhor conhecimento disponível e nós aplicarmos esse conhecimento, nós vamos ter o melhor desempenho possível. Então, existe uma relação entre conhecimento e desempenho. E o objetivo da gestão do conhecimento é assegurar que a organização utilize o melhor conhecimento disponível para ter o melhor desempenho possível. Agora, é todo conhecimento que a organização deve gerenciar? Por exemplo, uma escola. Qual é o conhecimento fundamental de uma escola? Qual é o processo fundamental de uma escola? Processo de ensino-aprendizagem. Então, o conhecimento sobre como ensinar de tal forma que o aluno aprenda é um conhecimento fundamental. Então, nós vamos ver, a norma ISO destaca isso, que nós devemos priorizar aqueles conhecimentos fundamentais da organização. E nós vamos gerenciar aqueles conhecimentos que, de fato, são importantes para o cumprimento da missão organizacional. Ok? Então, existe uma relação forte entre conhecimento e desempenho e nós precisamos estar o tempo todo aprendendo para utilizar e aplicar o melhor conhecimento disponível e estar sempre avaliando o nosso desempenho, vendo o que deu certo, o que deu errado, como nós podemos melhorar da próxima vez, ok? E assegurar que, de fato, nós estamos utilizando o melhor conhecimento disponível. Outro conceito que é muito importante é a diferença entre gestão do conhecimento e gestão da informação. Muita gente faz apresentações e diz assim: olha, essas são as nossas práticas de gestão do conhecimento. Prática 1, esse repositório aqui, onde nós estamos colocando todo o nosso acervo, os nossos livros, os nossos artigos, o nosso material, os nossos documentos. Isso. Com esse repositório, nós estamos fazendo gestão do conhecimento. Um repositório digital, uma biblioteca digital, é uma ferramenta extremamente importante. Ela pode ser uma ferramenta para a gestão da informação e para a gestão do conhecimento, mas ela pode ser só uma ferramenta de gestão da informação. Então, muitas organizações usam o repositório para gerenciar a informação, não para gerenciar o conhecimento. E eu vou explicar por quê. Bom, é interessante a gente entender o seguinte, que você tem um tipo de conhecimento que ele não é codificado, ou seja, ele não é registrado, ele não é codificado, é um outro termo que se utiliza. Esse conhecimento ele é objeto da gestão do conhecimento. Então, o primeiro é o conhecimento tácito, que é o conhecimento que você não sabe que tem, é um conhecimento inconsciente. Você tem, ele está na tua cabeça, você usa ele, mas você não sabe explicar, você não está consciente que você tem esse conhecimento, ok? Depois há um segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento que alguns chamam de implícito. É o conhecimento que você sabe que tem, mas ainda não expressou.
Você está consciente de que ele está lá na tua cabeça. Você usa esse conhecimento. Mas você não expressou ele nem em texto, nem em áudio, nem em vídeo. Ok? Depois há um terceiro tipo de conhecimento que é chamado por alguns de conhecimento explícito, que é o conhecimento que você expressou, mas ainda não registrou. Você verbalizou, mas esse conhecimento não foi registrado ou documentado em texto, áudio ou vídeo. Ok? E, finalmente, nós temos um tipo de conhecimento que ele está numa zona de sobreposta entre a gestão do conhecimento e a gestão da informação. Ok? É o conhecimento registrado, ou seja, é um livro, um artigo, um manual, um procedimento operacional padrão, um tutorial, pode ser texto, pode ser áudio, pode ser vídeo, em que você colocou como fazer alguma coisa. E aqui o nosso foco, o foco da gestão do conhecimento, é no know-how, não é no know-what. Tá? Por exemplo, know-what o que é? Conhecimento sobre física, conhecimento sobre química. O foco da gestão do conhecimento é no know-how, é como fazer as coisas. Okay? Como eu faço um avião, como eu emito um certificado de aeronavegabilidade. Então, aqui é um conhecimento que foi documentado e é um conhecimento que pode ser, então, uma vez documentado, ele pode ser disseminado e usado em outras organizações. Então, por exemplo, vocês viram o vídeo da Marinha. Você pode perguntar assim para mim, mas Fábio, quanto tempo você passou na Marinha explicando o seu modelo para a Marinha? Você deve ter gastado um tempão lá, palestras, seminários, oficinas, deve ter ganhado muito dinheiro com a Marinha, né? Aí eu disse, eu não ganhei nada, eu não gastei um minuto falando do meu modelo para a Marinha. O que eles fizeram? Eles leram o livro, estudaram o modelo e o método, acharam que era útil para eles, fizeram adaptações, usaram e estão agora num grande desafio. Qual é o grande desafio da Marinha? Você viu o capitão de fragata Rafael Dutra falar. O programa de submarinos, desenvolvimento de submarinos da Marinha tem como objetivo construir uma marina, uma base naval, 4 submarinos de propulsão convencional, um submarino de propulsão nuclear. O Brasil hoje não sabe fazer isso. Então, o objetivo do Programa de Gestão do Conhecimento do ProSub é transferir o conhecimento, é transferir a tecnologia das empresas francesas para o pessoal da Marinha e transferir o know-how das empresas francesas para o pessoal, para os funcionários das empresas brasileiras, tá? Porque eles querem também nacionalizar os equipamentos, subsistemas do submarino. Então, o objetivo em 2030 não é ter só o submarino nuclear, é chegar em 2030 e dizer assim, olha, nós temos aqui o submarino nuclear e nós sabemos como planejar, nós temos o conhecimento, dominamos o conhecimento sobre como planejar e como construir um submarino nuclear e a indústria nacional é capaz hoje, em 2030, de produzir todos os equipamentos e subsistemas necessários para o funcionamento do submarino nuclear. Esse é o desafio da Marinha. E eles fizeram tudo isso simplesmente lendo o livro que foi publicado pelo IPED de minha autoria. Então, o livro que eu escrevi é um livro que traz conhecimento o conhecimento passo a passo sobre como implementar a gestão do conhecimento na administração pública. Então, que é o conhecimento registrado. E ele está nessa zona aqui, sobreposta entre gestão do conhecimento e gestão da informação. O que faz a gestão da informação? Alguma bibliotecária na sala? Ninguém? Alguma bibliotecária envergonhada? Não, brincadeiras à parte. O que faz um profissional de ciência da informação? Ele usa metadados para classificar esse livro, o artigo, o que for. Então ele identifica lá autor, título, ano de publicação, editora. Esse livro, ou e-mail digital ou e-mail físico, ele é classificado, armazenado, para poder depois ser acessado e utilizado. Isso é gestão da informação. E o que é a gestão do conhecimento? Qual é o enfoque da gestão do conhecimento? O enfoque da gestão do conhecimento, no meu caso, foi produzir o livro. Então, é capturar o conhecimento que está na cabeça das pessoas, é documentar esse conhecimento, é organizar esse conhecimento, classificar usando metadados, armazenar para poder acessar e utilizar.
Então, enquanto a gestão da informação trata o produto livro para ele poder ser mais facilmente acessado, o foco da gestão do conhecimento é na produção desse livro com conteúdo, com conhecimento dentro. Esse é o diferencial. Então, você pode estar fazendo gestão da informação achando que está fazendo gestão do conhecimento. Mas é importante a gente entender a diferença e fazer os dois, porque os dois são importantes. Então, a gestão do conhecimento não vem substituir a gestão da informação, ela precisa da gestão da informação. Só que são coisas diferentes. E, finalmente, nós temos documentos que só trazem informação, registros e documentos que não são conhecimento codificado. Alguém saberia dar um exemplo? De um documento que traz só informação, que não traz conhecimento? Uma carteira de identidade. Carteira de identidade. Ata de reunião, né? Só tem dados ali, informações, mas não há um know-how, não há uma explicação passo a passo como fazer alguma coisa. Ok? Muito bem, então é importante saber a diferença da gestão da informação e da gestão do conhecimento, porque, como nós vamos ver, uma das estratégias da gestão do conhecimento consiste em capturar o conhecimento que está na cabeça das pessoas, documentar esse conhecimento, organizar, armazenar, para que ele possa ser acessado e utilizado. Uma outra estratégia é colocar as pessoas em contato, é conectar as pessoas para que elas possam compartilhar conhecimento e produzir conhecimento de forma coletiva. Tá? Isso a gestão da informação não faz. Isso quem faz é a gestão do conhecimento. Okay? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o sistema de gestão do conhecimento, que é parte do sistema... é parte do sistema de gestão organizacional e tem alguns elementos. Quais são os elementos de um sistema de gestão do conhecimento, conforme a norma ISO 30401? Ele tem papéis e responsabilidade das pessoas. Então, é muito importante que, para implementar um sistema, nós precisamos definir claramente quem vai fazer o quê, papéis e responsabilidades. Processos ou práticas gerenciais. Então, por exemplo, quando eu digo nós vamos implantar uma comunidade de prática virtual. Isso é um processo ou prática de gestão do conhecimento. Para funcionar bem, você precisa ter papéis e responsabilidades, precisa ter tecnologia e precisa ter uma série de procedimentos que devem ser executados para que a comunidade de prática virtual seja exitosa. Tecnologia e infraestrutura. A tecnologia não é o ponto de partida da gestão do conhecimento, mas ela é algo muito importante. Por quê? Porque a tecnologia nos ajuda a armazenar conhecimento, documentos com conhecimento, ela nos ajuda a colocar as pessoas em contato no ambiente virtual para compartilhar conhecimento, para produzir conhecimento de forma coletiva. Então, a tecnologia tem um papel importante no sistema de gestão do conhecimento. Outro aspecto importante, governança e liderança. Muitas iniciativas de gestão do conhecimento fracassam porque não há governança. O que é a governança? Na governança de gestão do conhecimento, você define, bom, que resultados nós queremos alcançar, que indicadores nós vamos utilizar para saber se chegamos lá ou não. Tá? Então, os indicadores são fundamentais. Como é que você sabe se a iniciativa de gestão do conhecimento teve êxito ou não? Uma vez eu estava assistindo um filme, uma comédia, com o Chevy Chase, ele faz o papel de um pai de família que vai sair de férias com a família. Aí ele reúne a esposa e os filhos e fala assim, olha, nós vamos sair de férias e nós vamos nos divertir muito. Aí ele sai, tudo que podia dar de errado naquelas férias acontece. Fura o pneu do carro, funde o motor. Aí chega uma certa altura, a filha de 6 anos vira para ele e fala assim, papai, nós já estamos nos divertindo, né? Então, assim, em algum momento, a gente vai precisar saber se a gente já está se divertindo. Nós estamos implementando gestão do conhecimento há 5 anos. Isso está dando certo? Como é que eu sei? Que indicadores que eu vou usar para saber se está dando certo ou não? Né? Pode ser informações qualitativas e pode ser indicadores quantitativos mesmo. A liderança também faz parte do sistema. E a liderança tem um papel muito importante, porque é a liderança que, primeiro, precisa entender o que é a gestão do conhecimento, ela precisa priorizar a gestão do conhecimento, ela precisa falar sobre gestão do conhecimento para as chefias intermediárias, para os funcionários em geral, ela precisa alocar pessoas para trabalhar com gestão do conhecimento. Né? Às vezes eu visito organizações e o pessoal fala, não, a gestão do conhecimento aqui é muito importante. Eu disse, qual é a área? Onde é que está? Em que área está a gestão do conhecimento? Nós ainda não temos uma área.
Nós ainda não temos uma área para cuidar de gestão do conhecimento, mas gestão do conhecimento é muito importante. O discurso não está batendo com a prática. Então, a liderança tem que ter discurso, mas tem que ter prática também, né? Então, nós temos que... um dos sistemas importantes a liderança tem um papel muito importante no sistema de gestão do conhecimento. Cultura de gestão do conhecimento. Um dos objetivos principais da implementação da gestão do conhecimento, de um sistema de gestão do conhecimento, é institucionalizar a gestão do conhecimento nas organizações, é fazer com que a gestão do conhecimento faça parte da maneira de trabalhar da organização. Então, é preciso desenvolver uma cultura colaborativa, onde as pessoas estejam dispostas a colaborar umas com as outras, a capturar o conhecimento, a documentar, a organizar, armazenar para poder acessar, a compartilhar com o colega como fazer as coisas. Essa cultura ela não se desenvolve da noite para o dia, e ela é fundamental para o êxito da gestão do conhecimento. Implementar sistemas de gestão do conhecimento é algo que o resultado aparece a médio e longo prazo, exatamente porque tem a ver com a mudança da cultura organizacional, e isso ocorre a médio e longo prazo, ok? Finalmente, nós temos, como parte do sistema, o planejamento e operação. Então, quando nós falamos em sistema de gestão do conhecimento, o que a norma diz? A norma ISO 30401 fala o seguinte: olha, nós estamos falando em como planejar, implementar, monitorar, avaliar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão do conhecimento. Nós não estamos falando só em implantar um fórum digital, não estamos falando só em implementar um repositório, não estamos falando só em implantar um programa de mentoria, não estamos falando só em usar o SharePoint, né? Estamos falando em algo muito mais do que isso. É como planejar, implementar, monitorar, avaliar, manter e melhorar continuamente um sistema que tenha esses elementos aqui. Então, o sistema de gestão do conhecimento é um sistema holístico. A gestão do conhecimento sofre de um mal conhecido como a síndrome dos 3 cegos. A síndrome é o seguinte: 3 cegos começam a palpar um elefante. Aí um cego apalpa a tromba e fala: ah, entendi, né? O elefante é grosso, eu estou sentindo aqui a tromba, né? Aí o outro cego apalpa o rabo do elefante. Ah, entendi, é bem fininho a gestão do conhecimento, o elefante, né? Aí o terceiro cego abraça, apata uma das patas do elefante e tira uma série de conclusões. Em gestão do conhecimento, dependendo da formação do profissional, ele vai ter uma visão do que é a gestão do conhecimento. E o que a norma faz? A norma fala assim: gente, olha, vamos ter uma visão holística de gestão do conhecimento? Vamos ter essa visão do todo? Tá? Tem um programa na TV por assinatura que eu gosto muito, que é o Mundo Visto de Cima, né? E aí o programa se passa todo filmado no avião. Aí você tem uma vista panorâmica dos lugares, né? E aqui é como se a gente tivesse uma vista panorâmica de um sistema de gestão do conhecimento, com papéis e responsabilidades, tecnologia, processos e governança. Quais são os benefícios do sistema? E aqui eu queria destacar, o primeiro deles é a colaboração. Nós queremos acessar o conhecimento já existente na organização. Como é que a gente acessa o conhecimento já existente na organização? Por meio da colaboração, né? Nós também queremos padronizar, ou seja, encontrar o melhor caminho para reutilizar o conhecimento. Tá? Será que aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, um determinado centro pode aprender com o outro? Será que tem um centro que tem um desempenho melhor do que o outro? Ou todos têm o mesmo padrão de desempenho? O que vocês diriam? Há diferenças, não há? Então, a gestão do conhecimento pode ajudar que aquela experiência mais bem-sucedida de um centro possa ser replicada em outros centros. E assim você melhora o desempenho dos outros centros na sua forma de atuação. A gestão do conhecimento ajuda nisso. Retenção. Eliminar o risco de perder o conhecimento essencial da empresa ou da organização. As pessoas estão indo embora e elas estão levando conhecimento com elas, né? E muitas vezes quem fica entra em desespero, porque só aquela pessoa sabia fazer determinadas coisas. E ela não explicou, ela não compartilhou
ela não transferiu esse know-how para ninguém. Tá? E aí fica uma situação extremamente difícil. Alguns anos atrás, 3 anos mais precisamente, eu recebi um telefonema do IBGE. Ele disse assim: Fábio, nós estamos desesperados, porque o único cara que sabe planejar o censo demográfico vai se aposentar em 2019, esse ano. E o censo é o ano que vem. E aí eu fiz um trabalho com eles, ajudando eles a definir um programa de transferência do conhecimento desse profissional para um grupo maior de profissionais. Aí a pergunta é a seguinte: como é que as organizações deixam chegar a esse ponto, né? Em que a pessoa está se aposentando e alguém precisa, se esse cara vai embora, ou ele tem que voltar depois como consultor, né? Ou como terceirizado, mas nós vamos ficar em dificuldade. A Agência Nacional de Aviação Civil teve o mesmo problema. A Agência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro é responsável pela emissão do certificado de aeronavegabilidade. Todo certificado para voar no Brasil, todo avião para voar precisa ter um certificado de aeronavegabilidade que atesta a segurança daquela aeronave para voar. E só havia 2 pessoas que sabiam como executar os processos necessários para a emissão do certificado. E esse conhecimento estava na cabeça das pessoas. Esse conhecimento não estava documentado. E estava levando 30 dias para emitir um certificado e havia muitas reclamações do tempo excessivo que levava para emitir o certificado. Aí eles implantaram um programa de transferência do conhecimento desses 2 para um grupo de 15. Eles documentaram, por meio de mentoria, documentaram esse conhecimento numa base de conhecimentos e fizeram uma base de interpretação, explicando como interpretar as normas nacionais e internacionais. E, com isso, eles conseguiram reduzir de 30 para 12 e de 12 para 2,4 dias o tempo médio de emissão do certificado. Então, eles conseguiram reter o conhecimento na organização. Então, esse é um dos benefícios do sistema de gestão do conhecimento. E também um outro benefício é a inovação, aprender coisas novas e criar um conhecimento novo. Ou seja, nós podemos e devemos inovar. Por quê? Muitas vezes as pessoas veem inovação como um fim em si mesmo. Não é. Nós precisamos inovar por quê? Porque o trabalhador brasileiro é muito pouco produtivo. Um trabalhador americano produz o que 4 trabalhadores brasileiros produzem. Então, as empresas brasileiras precisam aumentar a sua produtividade. Nós precisamos inovar no setor público porque muitos serviços são prestados à população de forma ineficiente, de forma ineficaz. Por quê? Porque os processos estão ultrapassados, os serviços precisam ser completamente revistos, né? Então, a inovação nas organizações públicas e privadas é extremamente necessário e o sistema de gestão do conhecimento pode ter foco na inovação, ok? Pode ter foco na excelência operacional, pode ter foco na inovação, pode ter foco em disseminar boas práticas que estão dando certo numa área para que elas sejam também implementadas em outras áreas. Então, tudo isso são benefícios de um sistema de gestão do conhecimento. Bom, a norma ISO, né? Rapidamente, a norma, na minha opinião, ela representa um divisor de águas na área de gestão do conhecimento. Por quê? Porque ela traz o estado da arte sobre gestão do conhecimento. Se você me perguntar assim, qual que é a melhor maneira de implementar a gestão do conhecimento? Fábio, qual é a melhor referência na implementação da gestão do conhecimento? Eu poderia dizer assim, leia meu livro, mas eu não falo isso, eu falo, olha, leia a norma ISO 30.401, porque é o estado da arte hoje sobre como implementar a gestão do conhecimento. Foi feita por um comitê de profissionais de altíssimo nível de vários países, tem a chancela de uma organização internacional chamada ISO, então hoje é referência. A norma, ela vem ajudar por quê? Porque GC era um campo muito mal definido, havia dezenas de definições, centenas de modelos, né? E a norma veio trazer um pouco mais de clareza sobre o que é, afinal, a gestão do conhecimento, o que é um sistema de gestão do conhecimento, para que serve e como implementar. A norma também ajudará a evitar erros frequentes na implementação da GC. Por exemplo, implementar a gestão do conhecimento de forma não alinhada com as necessidades da organização. Ok? Por exemplo, no caso da ANAC, eles implementaram a gestão do conhecimento para resolver um problema da organização. Então, você começa com um problema, você não começa com a tecnologia, você não começa com o processo ou prática de gestão do conhecimento. A primeira pergunta é, qual é o seu problema? Bom, o meu problema é que
nós estamos levando muito tempo para emitir esse certificado de aeronavegabilidade. Por que isso está acontecendo? Porque só 2 pessoas sabem fazer isso. Então precisamos transferir esse conhecimento. Isso é gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento não vai resolver todos os problemas da organização. Ela pode ajudar a resolver problemas que, obviamente, têm a ver com o conhecimento, ok? E a norma também contribuirá para assegurar que as empresas contratadas gerenciem o conhecimento. Por exemplo, no setor público, a gente contrata muito empresas, né? A Marinha, por exemplo, agora, ela está querendo transferir conhecimento, transferir tecnologia de empresas francesas para o pessoal da Marinha. Você pode, num contrato de terceirização, exigir que aquela empresa contratada, né, siga os requisitos da norma ISO para assegurar essa transferência de know-how, né? Então, a norma pode ser usada também para exigir que os serviços terceirizados, limpeza, segurança, na área de TI, no caso da Marinha, na área de construção de submarino e qualquer outra área, possa, de fato, esse conhecimento fique retido dentro da organização. Muito bem. E qual é a contribuição, né? Eu queria colocar essa frase, que eu acho que era bastante interessante. Qual é a grande contribuição da administração no século XXI? No século XX, a administração deu uma grande contribuição, que foi aumentar em 5 vezes a produção do trabalhador manual da indústria. Já no século XXI, o desafio da administração é esse. A contribuição mais importante que a administração precisa dar é aumentar a efetividade do trabalho do conhecimento e do trabalhador do conhecimento, ok? Meu avô chegou no Brasil em 1908, era um imigrante português e ele era serrador, ele era um trabalhador manual do campo. O que ele sabia fazer era derrubar árvore, ok? Bom, cada vez mais nós temos menos trabalhadores manuais na agricultura e cada vez mais nós temos menos trabalhador manual na indústria, cada vez mais nós temos menos trabalhadores manuais, ponto. Cada vez mais nós temos o quê? Trabalhadores do conhecimento. O que é um trabalhador do conhecimento? É aquele que usa o intelecto para trabalhar. Você precisa usar o seu cérebro, o seu intelecto para produzir informação e conhecimento. O Peter Drucker, nos anos 90, ele percebeu o seguinte: olha, o desafio da administração nesse século XXI é aumentar a efetividade do trabalhador do conhecimento e do trabalho do conhecimento. A gestão do conhecimento pode ajudar nisso. Como? Permitindo que o trabalhador do conhecimento rapidamente acesse a informação e o conhecimento que ele precisa para tomar a melhor decisão, para executar as atividades do processo, para prestar um melhor serviço, para entregar um melhor produto, ok? E é exatamente aí que a gestão do conhecimento entra nesse desafio da administração. Muito bem, finalmente, eu vou mostrar agora a nova versão do modelo de gestão do conhecimento para a administração pública, e quem teve a oportunidade de ler o meu livro vai ver que o livro, a nova versão é bastante diferente, embora guarde semelhanças, né? Bom, a nova versão do modelo, como eu disse, está alinhada à norma ISO 30401, né? 100% alinhada. E ela tem basicamente 5 componentes ou 5 elementos. Qual é o ponto de partida da norma? O ponto de partida da norma é o contexto organizacional. Que tipo de organização nós estamos falando? É uma organização pública? É uma organização privada? É uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa? É uma grande empresa? Tá? Quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas? Ou seja, nessa organização, quem são as partes interessadas? Então, por exemplo, quando eu fui implementar a gestão do conhecimento do IPEA, eu descobri o seguinte, que uma das partes interessadas eram os pesquisadores do IPEA. E aí eu fui ver qual era a necessidade dos pesquisadores. E eles disseram: Fábio, nós não temos um lugar onde a gente possa acessar toda a produção técnica do IPEA, os livros, os artigos, etc. Então, a gente vai começar uma pesquisa, a gente tem dificuldade em encontrar o que o IPEA já produziu antes sobre aquele assunto. Então, uma parte interessada eram os pesquisadores do IPEA. Quais são as partes interessadas da nossa organização? Quais são as suas necessidades e expectativas? Qual vai ser o objetivo e o escopo da gestão do conhecimento? O que nós queremos? Qual é o nosso foco?
Porque antes de implementar qualquer sistema de gestão do conhecimento, nós temos que saber o que a gente quer, né? Qual é o nosso foco? O nosso foco é inovação. Nós queremos inovar processo, produto e serviço. A gestão do conhecimento pode ajudar. O nosso foco é excelência operacional. Nós queremos usar o melhor conhecimento disponível, adotar as melhores práticas de gestão existentes internacionalmente. Excelência operacional é um foco. A gestão do conhecimento pode ajudar. Nós queremos reter o conhecimento existente, porque as pessoas estão saindo da organização e levando o conhecimento embora. A gestão do conhecimento também pode ajudar nesse caso. Nós queremos gerenciar melhor a necessidade do cliente. Nós queremos conhecer melhor o nosso cliente. Quais são as suas necessidades e expectativas. E usar esse conhecimento, não só o dado e informação, mas o conhecimento sobre o cliente, para melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. Eu aprendi sobre ter foco no cliente nos anos 90, quando eu estudei gestão da qualidade. E a gestão do conhecimento também tem que ter foco no cliente, né? E eu aprendi de uma forma prática, ontem eu até estava contando numa reunião que nós tivemos. Eu cheguei em casa, né, no início dos anos 90, muito animado, cheguei para minha esposa e falei, olha, estou aprendendo um método fantástico chamado gestão da qualidade, que diz que qualidade é atender às necessidades ou até mesmo superar as expectativas de um cliente numa relação. Aí a minha esposa falou assim, bom, então aqui em casa, por exemplo, você, como meu fornecedor, tem como objetivo atender às minhas necessidades ou até mesmo superar as minhas expectativas na nossa relação, é isso? Eu falei, não, você está confundindo as coisas. Eu estou falando aqui de um método gerencial e você quer discutir a relação. Mas ela me chamou a atenção para algo importante, que é o seguinte, qualidade, ela existe ou não existe nas relações. Por isso, meu amigo, minha amiga, quando chegar em casa hoje, faça uma pesquisa de satisfação. Porque, às vezes, a gente acha que está agradando, né? E, às vezes, a parte interessada, no caso do nosso cônjuge, falou, olha, não é bem assim, né? Bom, brincadeiras à parte, a gente precisa saber qual é o objetivo, o que nós queremos. É excelência operacional, é inovação, é replicar algo que está dando certo numa área em outra, é reter o conhecimento, é gerenciar melhor o conhecimento do cliente. E priorizar áreas. Tá? Nós devemos resistir bravamente à tentação de tentar gerenciar vários conhecimentos ao mesmo tempo. Vamos priorizar. Quais são as áreas que nós vamos priorizar? Por exemplo, a ANAC priorizou o conhecimento sobre como executar os processos para a emissão de certificado. Por quê? Porque esse é o principal processo da Superintendência de Aeronavegabilidade. Né? O Hospital de Clínicas selecionou 20 enfermidades. Por quê? Porque esse é o conhecimento essencial, que é o conhecimento de como tratar doenças daquelas 20 enfermidades escolhidas. Então, priorizar que conhecimento vai ser gerenciado. Então, esse é o primeiro componente. E é o ponto de partida. Observe que eu não falei de tecnologia. Até agora eu não falei de processos ou práticas de gestão do conhecimento. Por quê? Porque o ponto de partida tem a ver com as necessidades e expectativas das partes interessadas e da organização. Identificar essas partes interessadas e necessidades e expectativas para definir o objetivo e o escopo do sistema de gestão do conhecimento e para priorizar o conhecimento essencial, as áreas de conhecimento, é fundamental. Depois nós temos um outro componente, que são os viabilizadores. Aí nós temos liderança, pessoas, processos, tecnologia, governança e cultura. Então, em primeiro lugar, a liderança. A liderança deve fazer uma série de coisas para que o sistema de gestão do conhecimento seja implementado com sucesso. Se você dizer assim, Fábio, e se a liderança não fizer? Não vai acontecer. Tá? Então, assim, é simples assim. A liderança tem um papel importante. Se ela não cumpre o papel dela, a coisa não vai para frente. Quer dizer que nós não devemos fazer nada na área de gestão do conhecimento? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente pode implementar iniciativas, mas se a gente quer implementar com êxito um sistema de gestão do conhecimento, nós precisamos ter uma estratégia para sensibilizar a liderança, para a liderança entender o que é gestão do conhecimento, por que é importante implementar, que resultados vai ter para a organização. E aí a gente tem que saber como se comunicar com essa liderança. Eu me lembro a primeira vez que eu fui falar de gestão do conhecimento com o presidente do IPEA, onde eu trabalhava. Eu preparei uma apresentação com uns 60 slides. Depois de 5 minutos, o presidente olhou no relógio e falou assim, vai demorar muito. É aquele tipo de
de comentário que desanima o apresentador, né? Qualquer apresentador ficaria chateado, desanimado, sem vontade de cantar uma linda canção. Mas eu aprendi uma lição. O que eu aprendi? Eu tinha preparado uma apresentação teórica. E o cara é um economista, um doutor em economia, que não estava muito interessado no que eu tinha para dizer, né? Aí eu falei, bom, se um dia eu tiver uma outra oportunidade, eu vou fazer diferente. Aí Deus é bom, né? Deus é bom. Deus me deu uma outra oportunidade, um outro presidente do IPEA. Só que dessa vez eu conversei com o assessor, ele falou assim, olha, aguenta só 15 minutos. Aí eu cheguei com um problema. Falou, nós estamos com um problema aqui. Ah, é? Que problema? Consegui a atenção dele. O problema é que os pesquisadores estão reclamando. Estão reclamando? Estão insatisfeitos. Estão mesmo? Estão insatisfeitos. Eles estão dizendo o seguinte, eles não conseguem achar a produção do IPEA, então vão fazer uma pesquisa, difícil achar o que o IPEA já produziu e tal. É mesmo? O que a gente vai fazer? Olha, eu tenho a solução. Nós vamos implantar aqui o repositório do conhecimento do IPEA. Aí apresentei o projeto do repositório do conhecimento do IPEA. Aí falou, não, está aprovado. O que você precisa? E aí nós começamos por aí a implementar a gestão do conhecimento. Então, assim, muitas vezes a gente fica criticando, falando mal da liderança, esse cara não sabe nada, não sei o quê, mas a gente precisa ter uma estratégia para convencer os colegas, os servidores da organização, da importância da gestão do conhecimento para eles e também a liderança. Porque é a liderança, como eu disse, que vai definir, vai alocar pessoas, vai alocar recursos, vai dar uma infraestrutura de TI que a gente vai precisar para implementar a gestão do conhecimento. Enfim, ela tem um papel fundamental, é ela que vai alinhar a gestão do conhecimento com os objetivos estratégicos da organização, e ela tem um papel fundamental. As pessoas, como eu disse, são fundamentais por quê? Porque 85% do conhecimento, segundo alguns especialistas, não me pergunte como eles chegaram aos 85%. Eu sei que a maior parte do conhecimento está na cabeça das pessoas. E, por isso, nós precisamos das pessoas. E nós precisamos das pessoas também para cumprir papéis e responsabilidades. Vamos implementar uma comunidade de prática virtual. Ótimo. Nós vamos precisar de alguém para ser o administrador dessa comunidade. Nós vamos precisar de especialistas. Nós vamos precisar de governança. Qual é o objetivo? O que nós queremos com essa comunidade? Que indicadores nós vamos usar? Mas nós precisamos de pessoas com papéis e responsabilidades e nós precisamos de pessoas capacitadas. Tá? Então, não é só nomear a pessoa. Você vai ser o gerente de gestão do conhecimento. Sim, mas o que é gestão do conhecimento? Né? Você tem que preparar as pessoas para ocupar esses papéis nas comunidades de prática, nas mentorias, nos repositórios, nos processos que vão ser implementados, né? Na captura do conhecimento e assim por diante. Depois, nós temos os processos em si, que tem vários processos ou práticas de gestão do conhecimento. Nós temos processos e práticas extremamente simples. Por exemplo, tem um processo ou prática que é muito antigo e que se chama revisão pós-ação. Foi desenvolvido pelo Exército Americano na Segunda Guerra Mundial. Um pelotão do Exército Americano conquistava um ponto, terminada a iniciativa bem-sucedida, eles sentavam e diziam assim, vamos ver o que nós aprendemos com essa operação. O que nós planejamos? O que deu certo? O que deu errado? Quantos morreram? Que no caso da guerra, assim, quantos morreram? Quantos sobreviveram? O que nós não devemos fazer de novo para não morrer tanta gente? E, a partir daí, eles tiraram lições aprendidas. Então, revisão pós-ação, coisa muito simples. Você não precisa gastar com tecnologia, não precisa de milhões de dólares, de reais para implementar isso. Outra coisa muito simples, assistência de pares. Você vai implementar um projeto e descobre que tem uma outra equipe que já implementou aquele projeto antes. Vamos aprender antes? Vamos lá aprender com aquela outra equipe que já implementou? Assistência de pares, uma prática de gestão do conhecimento. Tem práticas para, por exemplo, mentoria, para transferir o conhecimento de especialistas para outros, por meio do trabalho no dia a dia. Você pode e deve ter, por exemplo, práticas no processo de gestão do conhecimento, como comunidades de práticas virtuais, como repositórios para você armazenar conteúdos com conhecimento. Você tem, por exemplo, prática de construção de ativos de conhecimento. O que é um ativo de conhecimento? É um documento onde você explica como as coisas são feitas. Okay? Cada vez mais as grandes empresas estão investindo nisso. Por exemplo, eu fiz um trabalho em dezembro na BIC, multinacional francesa,
que agora caiu em desgraça, agora é compacto, né? Mas a BIC fez um trabalho interessante, que é o seguinte: eles me contrataram como facilitador para capturar o conhecimento sobre como fazer as coisas na BIC, para documentar esse conhecimento, organizar e armazenar para poder acessar. E onde eles acessam? Eles acessam numa plataforma digital que a empresa tem, e essa plataforma digital é acessada por funcionários da BIC de Manaus, de Saltillo, no México, Paris, na França e na Grécia. Os funcionários acessam a plataforma digital para poder acessar e usar esse conhecimento. Tá? Tá vendo? Está indo mais rápido aqui. Finalmente, tecnologia. Nós precisamos de tecnologia, como eu disse, que a tecnologia ajuda a gente a armazenar conteúdos, acessar conteúdos, colocar as pessoas para se conectar, pessoas que estão distantes geograficamente. A tecnologia, então, ela tem uma contribuição grande a dar. Governança, precisamos saber qual é o objetivo do sistema de gestão do conhecimento, que indicadores vamos usar, que recursos nós vamos precisar da liderança em termos de treinamento, em termos de consultoria, para que, de fato, o sistema seja implementado. E a cultura, como nós vamos desenvolver uma cultura colaborativa? E por que se fala tanto em cultura colaborativa? Porque organizações que trabalham de forma colaborativa são mais inovadoras, são mais produtivas, alcançam melhores resultados. Então, é fundamental, na gestão do conhecimento, a gente trabalhar, implementar processos e práticas que levem as pessoas a colaborar mais. Agora, para isso, é preciso criar um sistema de reconhecimento e recompensa, onde as pessoas vão ser reconhecidas e recompensadas por colaborar. Não é simplesmente pedir para colaborar, porque, em alguns contextos, a pessoa vai pensar assim, quer dizer que agora eles querem que eu compartilhe o que eu sei, aí eu vou, compartilho e perco o meu cargo de confiança, é isso, né? Então, é preciso de um sistema de reconhecimento e recompensa para que as pessoas entendam que elas vão ganhar colaborando, não perder, né? Muito bem. Depois nós temos atividades e comportamentos, é o terceiro componente. Primeiro, nós temos o desenvolvimento do conhecimento. Como é que a gente desenvolve o conhecimento? Primeiro, obtendo o conhecimento novo. É preciso a gente fazer um trabalho de obter o conhecimento existente e de criar um novo conhecimento. Muitas vezes o conhecimento existe na organização, mas ele não é utilizado. Então, nós precisamos obter o conhecimento existente e também trabalhar para criar um novo conhecimento. O gerente de gestão do conhecimento, a gerente de gestão do conhecimento da NASA, tem um vídeo na internet em que ela diz algo muito interessante. Ela diz o seguinte, olha, aqui na NASA, nós diariamente capturamos o conhecimento que está na cabeça das pessoas, documentamos, organizamos e armazenamos para que esse conhecimento possa ser utilizado. Tá? Então, nós estamos querendo obter o conhecimento existente. Só que, ao mesmo tempo, nós trabalhamos todo dia para que esse conhecimento se torne obsoleto. Por quê? Porque, para alcançar outros resultados, para ter êxito em outras missões, nós precisamos inovar, nós precisamos de novos conhecimentos. É importante também fazer o trabalho de utilizar o conhecimento existente. O conhecimento existente, que é importante, ele precisa ser utilizado. O conhecimento que fica só na cabeça das pessoas ou só no documento, ele não serve para nada, ele precisa ser utilizado. É preciso também reter o conhecimento, como nós vimos, aquele conhecimento essencial. Eu não comentei com vocês, mas, por exemplo, há 17 anos atrás, o governo canadense implantou um plano de sucessão. Então, se você trabalha no governo canadense, você vai se aposentar, 3 anos antes você recebe a visita do seu sucessor. Ele vai dizer, olha, eu sou seu sucessor, eu vou ocupar o seu lugar. E aí, nos próximos 3 anos, você vai compartilhar e vai transferir o seu conhecimento com ele. No primeiro ano, você vai passar 25% do seu tempo compartilhando conhecimento. No segundo, 50% e no terceiro, 100% do tempo. 3 tipos de conhecimento. Conhecimento técnico, conhecimento organizacional e a sua rede de contatos. Então, com isso, eles asseguram a retenção do conhecimento na organização. Finalmente, nós temos também aqui a conversão e disseminação do conhecimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos preocupar com a comunicação do conhecimento entre as pessoas. Ou seja, a organização deve criar condições para que as pessoas compartilhem o conhecimento essencial e o fundamental entre elas.
Um tempo atrás, o Banco do Brasil fez uma pesquisa para avaliar os treinamentos, e as pessoas disseram o seguinte: olha, a gente aprende mais na hora do cafezinho, porque na hora do cafezinho os gerentes trocavam experiências, uns contavam problemas, outros contavam soluções, né? Então, o que a organização faz para que haja ambientes físicos e virtuais para que as pessoas compartilhem conhecimentos para resolver problemas, para tomar melhores decisões, para inovar e assim por diante. Depois, a captura. Como que as pessoas, que processos ou práticas a organização tem para capturar o conhecimento que está na cabeça das pessoas, documentar esse conhecimento, organizar e armazenar para poder acessar. Então, organizar esse conhecimento, utilizando uma taxonomia, armazenar esse conteúdo para poder acessar e reutilizar o conhecimento. Okay? Então, aqui é algo importante porque nós vamos fazer com que o conhecimento flua dentro da organização. Flua entre pessoas, por meio da comunicação, flua de pessoas para repositórios, por meio da captura, flua no repositório, organizando e armazenando, e flua entre as pessoas e o repositório, as pessoas acessando o repositório para poder utilizar esse conhecimento. Okay? Terceiro componente são os resultados. Que resultados nós queremos com a gestão do conhecimento? Eu já comentei, nós temos resultados intermediários e resultados finais. Os resultados intermediários, aprendizagem individual e organizacional e inovação. Para que as pessoas possam ter o melhor desempenho, para que as organizações tenham o melhor desempenho, é importante que elas aprendam alguma coisa. No caso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por exemplo, os profissionais de saúde do Hospital de Clínicas aprenderam a como tratar as 20 enfermidades usando o melhor conhecimento disponível. Houve aprendizagem. Houve inovação, porque eles introduziram novas terapias. Tá? E qual é o resultado final que nós queremos? Nós queremos, evidente, excelência operacional. Nós queremos melhor qualidade, melhor eficiência. Nós queremos melhorar o desempenho organizacional. Tá? E para quem? Para as partes interessadas. Então, aí nós vamos ter, desde o cidadão usuário, o cliente, o interno, nós vamos ter, por exemplo, servidores e gestores, e também a própria sociedade como um todo e fornecedores. Ou seja, o objetivo do sistema de gestão do conhecimento é gerar resultados em benefício das partes interessadas. Então, essa é a nova versão do modelo que deverá aparecer num livro que eu pretendo lançar no ano que vem, com todos os detalhes, passo a passo, sobre como usar essa nova versão. Okay? E, finalmente, eu queria destacar aqui um aspecto que eu já abordei, que é a questão da conversão e disseminação do conhecimento. Nós temos aqui como o conhecimento flui na organização, primeiro entre as pessoas por meio da comunicação. Okay? Então, a organização precisa criar ambientes organizacionais virtuais e presenciais, onde as pessoas possam compartilhar o que sabem, aquele conhecimento fundamental, aquele conhecimento essencial. Esse conhecimento que está na cabeça das pessoas precisa ser capturado. Alguns conhecimentos são fáceis de ser capturados, outros são mais difíceis. Aqueles conhecimentos que são mais difíceis de ser capturados, a organização deve se preocupar com a sua disseminação por meio da comunicação entre as pessoas. Mas, por exemplo, alguns conhecimentos sobre como fazer determinadas coisas são mais fáceis e podem e devem ser documentados. Então, por exemplo, se você faz uma visita ao McDonald's, né, você vai lá e você vê que eles têm manuais sobre como fazer cada sanduíche. Então, tem lá como fazer o Big Mac. Por exemplo, o Big Mac vai o quê mesmo? É pão com o quê? Pão com gergelim. O que mais? O que mais? Vai hambúrguer? Então, como fazer um hambúrguer, um Big Mac, é fácil de você documentar, né? Já como, por exemplo, documentar a experiência de 20 anos na exploração de petróleo em águas profundas, já não é tão fácil assim. Então, aquilo que é possível documentar, deve ser documentado, desde que seja um conhecimento importante, essencial para a organização. E o que é difícil de documentar, você vai facilitar a transferência por meio da comunicação. A captura, então, você
documenta algo que está na cabeça das pessoas, classifica usando uma taxonomia, ou seja, organiza para poder armazenar e depois você acessa para reutilizar. Então você tem pessoas entre pessoas, pessoas em repositório, capturando o conhecimento das pessoas para colocar no repositório, repositório e repositório, ou seja, organizando e armazenando em repositórios, e pessoas em repositórios, pessoas acessando o repositório para reutilizar o conhecimento. Agora, veja bem, você tem um repositório, ok? Desculpe. Você tem um repositório de conhecimento, tá? Mas nesse repositório você não tem documentos com o know-how, com o conhecimento sobre como fazer as coisas. Esse repositório vai ser útil? Então, uma pergunta básica é o seguinte: quem são os usuários desse repositório? Quais são suas necessidades e expectativas? Esse conteúdo, esses documentos, esse conhecimento que a gente está capturando e documentando, está atendendo essas necessidades? Eles estão usando esse conhecimento para fazer alguma coisa? Não é só depositar documento lá no repositório. Isso precisa ser gerenciado, ok? Muito bem. E, finalmente, eu queria compartilhar alguns casos de sucesso aqui. Eu já falei um pouco da ANAC, já falei um pouco do programa da Marinha, o ProSub, e eu queria comentar com vocês, já comentei do Hospital de Clínicas, eu queria contar o caso da Rockwool La Roche, que me parece um caso também interessante, existem outros. A Rockwool La Roche é uma empresa privada da área da indústria farmacêutica, e assumiu a diretoria de gestão do conhecimento uma pessoa chamada Patrícia Seaman. E ela chegou à seguinte conclusão, ela falou: olha, nós estamos com um problema aqui na empresa e a gestão do conhecimento precisa dar uma contribuição para aumentar a lucratividade da nossa empresa. E qual era o problema? O problema é que levava muito tempo para eles elaborarem o dossiê com novos medicamentos. Aí esse dossiê batia lá no FDA, US Food and Drug Administration, e muitas vezes demorava muito tempo para ser aprovado. Quando era aprovado com ressalvas. Então, eles investiam milhões na produção de novos equipamentos e levavam muito tempo para colocar esses novos medicamentos no mercado e deixavam de ganhar dinheiro. Então, a estratégia qual foi? Nós vamos implementar um sistema de gestão do conhecimento para que, de fato, a gente consiga elaborar dossiês mais rápido e para que a gente consiga uma aprovação do FDA, que é a Anvisa americana, mais rápido. Como fazer isso? Esse problema tem a ver com conhecimento? Tem. Porque tem a ver com conhecimento sobre como fazer o dossiê e como fazer o dossiê de tal forma que o FDA aprove rapidamente. Como é que você abordaria esse problema? Quem é que falou? Ah, muito bem. Então, eles não perguntaram para o FDA, eles fizeram melhor. Eles contrataram ex-funcionários do FDA. Falaram assim: vem cá, quando vocês, lá do FDA, examinam os dossiês, o que vocês querem saber? Aí o pessoal do FDA viu os dossiês e falou assim: vocês estão fazendo tudo errado, né? Eu vou mostrar para vocês como fazer de forma adequada. E aí eles fizeram o quê? Eles fizeram uma revisão, mudaram a maneira de fazer os dossiês, tá? Eles fizeram um mapeamento do conhecimento necessário para a produção dos dossiês, identificaram quem sabia o que era importante na hora de elaborar o dossiê. Com isso, eles conseguiram reduzir o tempo de elaboração do dossiê, conseguiram reduzir o tempo de aprovação dos dossiês. Mais do que isso, eles criaram uma cultura de colaboração, porque os funcionários foram identificados e reconhecidos e se sentiram valorizados com isso. Eles mapearam aqueles documentos importantes na hora de fazer o dossiê, e o resultado foi que eles tiveram muito lucro, porque eles conseguiram botar os produtos no mercado mais rápido, e um desses produtos faz parte do coquetel anti-HIV. Então, além de tudo, ajudou pessoas também que são HIV positivas no tratamento da doença, tá? Um outro caso que é bastante interessante é o caso da Huawei. A Huawei, ela é uma cliente da nossa empresa, é uma multinacional chinesa, e ela tem o seguinte desafio:
anualmente, ela contrata 10 mil funcionários para trabalhar na empresa no mundo todo, nas várias filiais da empresa ao redor do mundo. Então, todo ano, eles têm que transferir o conhecimento sobre como a empresa trabalha para 10 mil pessoas. Então, eles têm tido um esforço permanente de capturar o conhecimento, documentar, organizar e armazenar numa plataforma digital para que os funcionários possam acessar e utilizar rapidamente. Eles querem acelerar a curva de aprendizagem para que esses funcionários aprendam o mais rápido possível como operar, como trabalhar na empresa. Tá? Então, hoje, eles têm uma plataforma digital, mas eles têm, nessa plataforma digital, eles armazenam conteúdo, conhecimento capturado, mas eles também permitem que as pessoas interagem entre si. Então, por exemplo, as metas deles são as seguintes. O funcionário deve gastar, no máximo, 1 minuto para encontrar o que ele precisa na plataforma digital. Se o funcionário tem uma dúvida, ele posta a dúvida no fórum da plataforma digital, e em 24 horas, aquela pergunta de trabalho, não pode ser uma pergunta existencial, né? A pergunta de trabalho. 24 horas, aquela pergunta tem que ser respondida. E uma equipe de pesquisa terminou, por exemplo, desenvolveu um novo smartphone. Aquela equipe tem 1 mês para documentar as lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado, o que eles fariam de novo, o que não fariam de novo, e assim por diante. Tá? Então, a Huawei, como nós sabemos, ela está aí à frente do desenvolvimento da tecnologia 5G, e é um caso de uma empresa que entendeu a importância da gestão do conhecimento para assegurar a sua competitividade. Né? Bom, as perguntas que eu quero, finalizando, deixar para vocês são as seguintes. Quais são as necessidades do Instituto Federal de Santa Catarina que poderiam ser atendidas com a implementação da gestão do conhecimento? Vocês lembram que eu comecei falando que você começa com o problema, com a necessidade. Que problemas relacionados ao conhecimento? Que necessidades e expectativas vocês têm que poderiam ser implementadas com a gestão do conhecimento? Segunda pergunta. Quais são os conhecimentos fundamentais do Instituto que devem ser gerenciados? Se vocês tivessem que priorizar algumas áreas de conhecimento para serem priorizadas, que áreas seriam essas? E, finalmente, é lógico que eu poderia trazer aqui várias outras perguntas, mas uma terceira pergunta. Que papéis, recursos e responsabilidades existem no Instituto para facilitar conversas e debates diretos para a troca de conhecimentos fundamentais? Qual é a eficácia deles para alcançar o resultado esperado? Como eles podem ser melhorados? O que falta fazer? Ou seja, o que existe no Instituto para permitir que as pessoas compartilhem conhecimento essencial, conhecimento fundamental, possam debater, né? Para resolver problemas, para inovar, para atender às necessidades da organização. Essas perguntas, o objetivo é levar vocês a refletir um pouquinho sobre como que a gestão do conhecimento, como método gerencial, como sistema, pode ajudar o Instituto a melhorar o seu desempenho. Então, eu sempre defendo que é preciso ter foco, é preciso ter claramente o objetivo a ser alcançado. Aí a gente vai identificar como a gestão do conhecimento pode ajudar a nossa organização a alcançar aquele resultado, a resolver aquele problema. Dessa forma, a gestão do conhecimento poderá ser útil à organização. Quero me desculpar pelo tempo que foi estourado e agradecer a atenção e me colocar à disposição aí de perguntas nesse momento, ok? Obrigado. A gente tem... Enquanto as perguntas chegam aqui, eu vou fazer a primeira para abrir a sessão. Novamente te agradecendo, Fábio, pela palestra. Algo que a gente conversou ontem, né, lá na Prodim, como é que a gente pode relacionar a gestão do conhecimento ao planejamento estratégico da instituição e à cadeia de valor da instituição? Acho que tem muito a ver com isso que está na tela, inclusive. Muito bom. Uma coisa importante que eu não destaquei aqui, mas anteriormente, que eu quero destacar agora, é o seguinte. A gestão do conhecimento, como eu disse, é um método, uma disciplina muito recente, tem 20 anos. E ela surge em meados dos anos 90
com uma finalidade. Qual era a finalidade? A gestão do conhecimento ela serve para aumentar a efetividade de atividades intensas em conhecimento. O que são atividades intensas em conhecimento? Atividades intensas em conhecimento são gerenciamento de projetos, gestão de processos, o processo de planejamento participativo, de planejamento estratégico, reuniões para tomada de decisões. Todas essas atividades são atividades intensas. Além dessas, você tem as atividades de capacitação e desenvolvimento de pessoas, ok? Todas essas atividades são atividades intensas em conhecimento, e o papel da gestão do conhecimento é colaborar para que essas atividades se tornem cada vez mais efetivas. Em relação ao planejamento estratégico, muitas vezes a organização define objetivos estratégicos que, para serem alcançados, eles dependem da eliminação de lacunas de conhecimento. Então, vamos lá. O que é uma lacuna de conhecimento? Lacuna de conhecimento é a diferença entre o que você sabe e o que você deveria saber. Tá? Quando você elimina uma lacuna de conhecimento, você elimina também uma lacuna de desempenho e uma lacuna estratégica. Então, por exemplo, vamos ilustrar aqui com o caso de uma escola, é um caso hipotético. Tá? Vamos supor que a escola tenha implementado um processo de planejamento estratégico e um dos objetivos estratégicos da escola é melhorar o desempenho do aluno. E aí a escola descobre que o desempenho mais crítico está no ensino de matemática na 5ª série. Um alto índice de reprovação dos alunos, 45% dos alunos estão sendo reprovados. Então, existe uma lacuna de conhecimento, ou seja, os professores daquela escola não sabem ensinar matemática aos alunos de tal forma que eles aprendam e tenham um bom desempenho. Então, para que o desempenho do aluno melhore, alcançando assim um objetivo estratégico, é necessário reduzir, é necessário eliminar a lacuna do conhecimento, ou seja, os professores precisam aprender como ensinar matemática para alunos da 5ª série, usando um novo método, novos materiais didáticos, para que, de fato, isso ocorra. Bom, a escola pode encontrar uma escola de referência onde o ensino de matemática é extremamente bem-sucedido e transferir o know-how que aquela escola tem para os professores da outra escola, para que o método de ensino, para que o material utilizado, o material didático utilizado, possa, de fato, ser colocado em prática e os mesmos resultados sejam alcançados. Então, você alinhou uma estratégia de gestão do conhecimento, transferiu o conhecimento de professores de uma escola para os professores de uma outra escola, para alcançar um objetivo estratégico, melhorar o desempenho dos alunos em geral e começando pelos de matemática na 5ª série. Eu estou dando esse exemplo da escola, mas isso serve para qualquer tipo de objetivo estratégico. Porque, muitas vezes, o objetivo estratégico só vai sair do papel se você eliminar a lacuna do conhecimento. Porque a lacuna estratégica é a diferença entre o que a organização faz e o que ela deveria fazer. No caso da escola, ela deveria ter 0 de reprovação, ela tem 45%. Há uma lacuna de desempenho e há uma lacuna estratégica. E tem uma lacuna de conhecimento. Os professores não sabem como ensinar matemática para a 5ª série de tal forma que o aluno aprenda. Então, vamos aprender com quem sabe para eliminar essa lacuna do conhecimento e aí a gente elimina essa lacuna estratégica. Então, o que eu defendo? O que eu recomendo? Eu recomendo alinhar a estratégia de gestão do conhecimento para alcançar os objetivos estratégicos da organização, sempre que, para alcançar um objetivo estratégico, você precisa eliminar uma lacuna de conhecimento. Eu observo que muitos planejamentos estratégicos fracassam porque não há a eliminação de lacunas do conhecimento. Então, eu realmente acho que é algo que a organização precisa estar atenta, porque se ela não prestar atenção nisso, as coisas não vão acontecer por milagre. Você tem que eliminar aquela lacuna de conhecimento. Vou dar um outro exemplo. Um exemplo da Eletrosul. A Eletrosul tem um caso bem interessante, que é o seguinte. Eles tinham um objetivo estratégico que era aumentar a lucratividade da empresa. Para alcançar esse objetivo estratégico, eles tinham que aumentar a satisfação do cliente. Para aumentar a satisfação do cliente, eles tinham que inovar o processo de manutenção de linhas de transmissão.
que toda vez que eles iam fazer a manutenção das linhas de transmissão, eles interrompiam o fornecimento de energia elétrica. Então, eles implantaram um projeto de gestão do conhecimento para inovar, para criar novos conhecimentos sobre como fazer a manutenção das linhas de transmissão, de tal forma que não houvesse interrupção do fornecimento de energia. Conseguiram desenvolver o know-how para fazer isso, aumentaram a satisfação do cliente, aumentaram a lucratividade, associaram, alinharam gestão do conhecimento com planejamento estratégico. Então, em muitos casos, eu peço para as organizações começar a pensar em gestão do conhecimento a partir do planejamento estratégico, lendo e analisando os objetivos estratégicos e vendo aonde há lacuna do conhecimento. Porque essa lacuna do conhecimento ela não vai desaparecer da noite para o dia, e é preciso que haja uma ação na direção para que isso, de fato, essa lacuna realmente seja eliminada, né? Ok? Fábio, a gente tem uma pergunta relacionada ao uso de grupos de WhatsApp para compartilhar dados, informações, né? Que aqui a pessoa que fez a questão diz que afirma que está sendo cada vez mais usado. Então, pode ser usado como fórum, uma vez que dados são armazenados nesse aplicativo. E existe alguma restrição, na sua opinião, já que não tem a questão de dados de informações e dados institucionais são ali compartilhados num aplicativo? Na sua opinião sobre o assunto? Da gravação. Da gravação, ok. Muito bem. Precisa pensar bem, mais uma vez, né? O WhatsApp é tecnologia. O que nós queremos? Qual é o objetivo que a gente quer alcançar? Não dá para pensar na ferramenta só pensando na ferramenta. Tem que pensar na ferramenta relacionada ao objetivo que eu quero alcançar. Você fala assim, Fábio, nós precisamos documentar o know-how, o conhecimento das pessoas, e esse conhecimento é compartilhado por meio do WhatsApp. Se o objetivo é documentar conhecimento para reter, o WhatsApp não é a melhor solução, tem outras soluções melhores, né? Então, por exemplo, você tem, na medida do possível, você pode usar o SharePoint, o Yammer, é software proprietário, mas é mais adequado para isso, tá? É a mesma coisa, por exemplo, se for assim, Fábio, podemos usar a intranet para armazenar conteúdo? Falou, olha, tem ferramentas melhores, né? Vamos usar um repositório usando DSpace, bem mais útil, né? Então, assim, a ferramenta ela não pode ser analisada sem antes definir claramente qual é o objetivo que a gente quer alcançar. Porque, dependendo do objetivo que você quer alcançar, a ferramenta pode ser útil, pode não ser útil, pode ter ferramentas que sejam mais úteis que aquela, né? E me parece que esse é o caso do WhatsApp, se o objetivo é reter o conteúdo, o conhecimento que as pessoas compartilham ali durante as trocas de mensagens, né? Me parece que existem outras ferramentas, se é esse o objetivo, mais eficazes. Vou fazer em bloco aqui, de duas em duas. Uma questão é minha, tá? Eu gostaria de saber, nesse novo modelo que você está propondo, né, na atualização, como fica a questão da avaliação da maturidade e se existe alguma questão em relação a isso na ISO. Tá? E outra questão, né, que veio da plateia é como fica o modelo de gestão do conhecimento com a tecnologia deixando de ser apenas viabilizadora e sendo usada para automatizar os processos de modelagem do conhecimento e de tomada de decisão baseada em conhecimento. Ok, então vamos lá. A primeira foi a que você fez, né, a questão do como avaliar o grau de maturidade em GC, né? Só contando uma historinha aqui. A ideia de avaliar o grau de maturidade em gestão do conhecimento é uma ideia que está presente em várias áreas. Então, por exemplo, gerenciamento por projetos tem isso, gestão do conhecimento acompanhou isso, né? Eu tenho um entendimento que é o seguinte, com a publicação da norma ISO 30401, que, na minha opinião, hoje é o estado da arte
sobre como implementar a gestão do conhecimento, me parece, na minha avaliação, que os modelos para avaliar grau de maturidade ficaram, vamos dizer assim, obsoletos, ok? Inclusive os que eu propus no meu livro de 2012, e que alguns de vocês usaram, inclusive em trabalhos de mestrado, etc. Por que isso? Porque o conhecimento sobre como implementar a gestão do conhecimento da norma, na minha avaliação, ele é bem mais completo, é bem mais amplo. Então, ao invés de usar um modelo para avaliar o grau de maturidade em gestão do conhecimento, eu estou propondo que, hoje em dia, utilizar a norma para verificar se a nossa organização atende os requisitos da norma. São 50 requisitos, são 50 shalls, 50 deve. A organização deve fazer isso, a organização deve fazer aquilo. Eu proponho hoje que, ao invés de usar modelos para avaliar o grau de maturidade, se utilize, então, os requisitos da norma. E, na medida que você identifique que alguns requisitos não estão sendo atendidos, você pode, então, trabalhar para começar a atender esses requisitos, né? A outra pergunta... A questão de como fica o modelo de gestão do conhecimento com a tecnologia deixando de ser apenas viabilizador e sendo usada para automatizar os processos de modelagem do conhecimento e de tomada de decisão. Isso, então, a automação é algo muito importante, né? E a gente tem que reconhecer isso. Agora, tem um problema aí na automação, na digitalização, porque, assim, eu tenho um amigo muito brincalhão, né? Ele falou assim, Fábio, um colega chegou para mim e falou assim, agora vão automatizar tudo na nossa organização. Aí eu brinquei e falei assim, que legal, agora a gente vai errar mais rápido, né? Então, assim, às vezes a gente coloca, por exemplo, projetos de digitalização, de automatização, né, como as grandes soluções. Vivemos na era digital, vamos digitalizar tudo, vamos automatizar os processos, né? Só que, se a gente não melhorar os processos, não assegurar que está usando o melhor conhecimento disponível, tá? Você vai automatizar uma maneira ultrapassada de trabalhar, uma maneira que não usa o melhor conhecimento disponível. Então, é preciso tomar cuidado. A tecnologia vai continuar sendo utilizada como um meio importante para documentar, para armazenar conhecimento, para que esse conhecimento possa ser acessado. Mas tome cuidado com o conhecimento, o conteúdo que você está armazenando ali. Por quê? Porque pode ser um conhecimento desatualizado. E eu acabei não falando, a gente precisa descartar conhecimento também. De tempos em tempos, a gente precisa ir lá no repositório e descartar conhecimento que já está ultrapassado, né? Então, assim, vamos usar a tecnologia, sim, vamos para armazenar conteúdos, para poder ser acessado e utilizado, mas vamos ter certeza que aquele conhecimento desatualizado vai ser descartado, porque ele se tornou inútil, né? E vamos nos assegurar que a gente está armazenando ali o melhor conhecimento disponível para a prestação do serviço, para a execução do trabalho e assim por diante. Então, eu acredito que a tecnologia vai continuar sendo importante, não só para armazenar documentos e com conhecimento, né, para poder ser acessado, mas também para colocar as pessoas em contato. Um exemplo que eu gostaria de citar, que eu achei muito legal, é uma empresa que estava enfrentando um problema. Depois eu vou contar um exemplo nosso aqui. A empresa estava enfrentando um problema com uma máquina que eles não sabiam como fazer a manutenção dessa máquina. O fornecedor também não tinha dado uma solução. E a filial dessa empresa na Austrália entrou no fórum digital que a empresa tem e postou o problema. A filial da Califórnia disse, olha, nós já resolvemos esse problema, nós tivemos o mesmo problema aqui. Levou um ano para a gente encontrar a solução, mas encontramos a solução, estamos encaminhando para vocês um documento que resume como é que a gente resolveu o problema. Aí a filial da Austrália colocou em prática aquela solução, resolveu o problema e poupou um ano de trabalho, né? Em 2004, eu ajudei a implementar no Ministério da Educação uma comunidade prática virtual que reunia pessoas que trabalham na área de administração e planejamento de 55 universidades aqui no Brasil. E, pela primeira vez, os funcionários da área de planejamento e administração começaram a compartilhar o que estava dando certo. E foi interessante que eles criaram um banco de melhores práticas
Eu me lembro, por exemplo, que uma prática da Universidade Federal Fluminense sobre como gerenciar a frota de veículos foi replicada em outros estados, inclusive um deles foi na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, pela primeira vez, as práticas que estavam dando certo e que ficavam restritas àquela universidade começaram a ser compartilhadas. Como isso foi possível? Pela tecnologia, né? O ambiente virtual permitiu que houvesse essa colaboração. Antes da tecnologia, como é que isso era compartilhado? Nos encontros de pró-reitores, que acontecia a cada 3 meses, cada pró-reitor levava uns 2 ou 3 assessores, né? Com a comunidade de prática virtual, se ampliou muito a possibilidade das pessoas aprenderem entre si, né? Então, a tecnologia vai continuar sendo importante, mas a gente deve ter essa preocupação. A tecnologia não vai botar lá para você o melhor conhecimento disponível, né? Seres humanos é que vão precisar fazer isso, né? Até que as máquinas aprendam e possam fazer isso. Temos o último bloco de perguntas que são relacionadas e foram feitas pela mesma pessoa e tem relação com a produtividade. Tá? Então, em que setores produtivos a produtividade do trabalhador brasileiro é inferior à dos Estados Unidos e da União Europeia? Exemplos. Em que etapa a cadeia produtiva desses setores a produtividade brasileira é baixa? E a que motivos você atribui a baixa produtividade dessas etapas da cadeia produtiva brasileira? Muito bom. Eu não sou um especialista no tema produtividade. O que eu estou comentando aqui para vocês é o que tem aparecido aí em estudos nacionais e internacionais, né? A principal razão da baixa produtividade do trabalhador brasileiro tem a ver com a qualificação, né? O acesso ao ensino de qualidades, a gente sabe disso, né? Acaba afetando a sua produtividade. Então, o que os estudos mostram, estudos tanto no Brasil como no exterior, é que o problema tem a ver com a educação. Por isso que o trabalho que vocês fazem é tão importante, né? O trabalho que os institutos federais fazem nessa área de formação, de qualificação de pessoas é fundamental, porque a gente precisa realmente melhorar a qualificação para que a gente, de fato, consiga melhorar a produtividade. E o que eu sei, mas, mais uma vez, sem muita profundidade, é que isso está bastante disseminado, né, nos vários setores da indústria. Mas não tenho aqui dados concretos para apresentar para vocês em relação a cada setor. Mas, sem dúvida, a gente sabe que a educação é o grande desafio, né? A gente precisa melhorar a educação e o acesso. Nós já garantimos o acesso à educação, mas precisamos garantir agora uma educação de qualidade para melhorar a qualificação cada vez mais, para que isso tenha um impacto na produtividade. Ok? Mais alguma questão? Não? Pode falar. Sim, muito bom. Eu concordo, assim, muito interessante o seu comentário, porque é isso mesmo, né? É uma organização
intensa em conhecimento, vocês produzem conhecimento, compartilham conhecimento. Porque olha interessante, quando a gente prepara um plano de aula, quando a gente prepara um material didático, o que a gente está fazendo? A gente está documentando o conhecimento, né? O que a gente, às vezes, não faz é documentar o know-how sobre como ensinar para alcançar um melhor resultado, né? E criar fóruns presenciais e virtuais, às vezes, para que os professores compartilhem isso. E no setor público é muito interessante, porque assim, existe um espaço enorme para a gestão do conhecimento interinstitucional, porque, às vezes, a organização ela se volta muito para dentro. Vamos inovar, vamos... E, às vezes, a gente precisa ter um olhar para fora também. Então, por exemplo, eu costumo dar um exemplo da área de prefeitura. Você tem uma prefeitura que vai implantar um programa de combate à desnutrição infantil. Ela vai implantar esse programa com o que ela sabe, que é pouco. Tá? Ela vai implementar o programa não tem bons resultados, ela tem uma série de problemas na implementação, etc. 50 quilômetros dali tem uma outra prefeitura que já implantou um programa de combate à desnutrição infantil com excelentes resultados e que poderia ter compartilhado com aquela outra prefeitura, 50 quilômetros mais próximo, né, o que ela havia aprendido, e aquele conhecimento sendo transferido poderia ter gerado melhores resultados. Então, assim, nós temos um potencial enorme de compartilhamento do conhecimento intra-organizacional e interorganizacional. Porque não há competição, né? Quer dizer, você pega aí os centros do Instituto Federal de Santa Catarina, né? Sem dúvida, há um amplo espaço aí para colaboração entre, né, os vários centros, né? E com isso você vai melhorar o desempenho, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que há muito espaço tanto para instituições que trabalham na educação, como em outras áreas no setor público, saúde, né? E outras áreas. Colocar em contato, por exemplo, União, estados e municípios, né? Muita coisa que já está dando certo no Estado, na União, que poderia ser aplicado no município, e vice-versa, né? Então, eu acho que o desafio não é só a gestão do conhecimento intra, mas interorganizacional, inclusive para inovar a maneira como os serviços são prestados. Isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que chegamos no nosso horário. Então, uma salva de palmas para o professor Fábio. A gente agradece novamente a presença de vocês, as explanações do professor, a disponibilidade dele vir contribuir. Só para encerrar, a gente está dentro do novo plano de desenvolvimento institucional do IFSC, nós temos a revisão do planejamento estratégico. E um dos objetivos estratégicos justamente é fortalecer a gestão do conhecimento. Até ontem o professor Fábio nos sugeriu o melhor conhecimento nessa área, né? Até nos sugeriu algumas redações alternativas para esse objetivo. Mas o fato é que o objetivo está lá e ele é bastante relevante para o Instituto. E nós vamos, na Diretoria de Gestão do Conhecimento, na Prodim, a gente precisa elaborar um planejamento agora, né, sobre como alcançar esse objetivo. E acho que a contribuição do professor Fábio foi muito grande, vários insights aqui, várias ideias, várias possibilidades que a gente começa a enxergar de maneira muito mais clara, né, a partir de tudo que foi apresentado e discutido ontem à tarde lá na Prodim e hoje aqui na palestra. Então, essa contribuição vai ser muito grande para o planejamento estratégico do IFSC. Então, a gente agradece, desejamos a todos aí um bom dia. Eu só gostaria, antes também de agradecer o pessoal da IFSC TV, a Cristiele e o pessoal da DGC, que organizou todo o evento. E nós temos, então, para finalizar, a entrega do certificado de participação aqui. Obrigado, pessoal. Pessoal da DGC, podia vir aqui embaixo, só para a gente bater uma foto junto com o professor Fábio. Pessoal da DGC. Da DETIC também.